E aí pessoal, tudo bom? Eu estava aqui, mas estou aqui mais uma vez para fazer uma reflexão de encorajamento para vocês. E eu sempre me recordo de um trecho da palavra, e esse é lá em Mateus 14, 28 ao 31. Aquela texto famosíssimo, né? Mas interessante a gente refletir sobre ele, que Pedro anda sobre as águas. Pensa, que tipo de milagre é esse, né? Tem horas que eu fico pensando assim, tem momentos na vida que eu preciso andar sobre as águas. E o texto fala assim, né? Tava chovendo, né? A cena era assim, chuva, tempestade, e no meio do escuro veio uma pessoa andando. Eles assustaram, achando que era um fantasma, e quando eles viram que era Jesus andando sobre as águas, então aí começa o texto: Senhor, disse Pedro, Pedrão disse assim: se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Jesus, venha, né? Jesus falou, vem. Então Pedro saiu do barco, pensa que ele foi, né? Mandou a perna por cima assim da altura do barco e pôs o pé na água. Você imagina que ele deve ter ficado tateando assim para ver se o negócio ia afundar ou não, né? Eu acredito que quando ele sentiu aquela firmeza, ele foi. Então saiu Pedro do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. O cara andou sobre as águas. O cara estava, se a gente imaginar, o cara estava transcorrendo em cima do milagre. Estava sambando em cima do milagre. Isso já por si só, ele já devia estar assim em êxtase, né? Mas quando ele reparou que estava ventando muito e as ondas eram muito altas, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar em volta da situação. Ele teve medo, ele parou de acreditar que ele poderia estar seguro e começou a afundar. Aí, a grande sacada que eu quero falar para vocês. E ele gritou: Senhor, salva-me! Desesperado, me salva, pelo amor de Deus! E olha que interessante que está escrito na Bíblia, exatamente assim. E Jesus, estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu fico pensando assim, já parou para pensar? A gente às vezes está numa situação tão difícil e a gente chega a murmurar, ou seja, reclamar. Murmurar é reclamar, né? Reclamar tem hora que reclamar é falta de confiança também. Murmuração então nem se fala. Naquele momento que Pedro afundou e gritou desesperado, parecia que Jesus estava lá no outro lado da margem do rio e ele estava aqui. Mas foi só ele começar. Gente, quanto mede um braço? 1 metro? A gente tem 1 metro, eu devo ter 1 metro de braço, né? Jesus estendeu a mão. Olha a distância de um braço, a distância de um braço. Pedro estava diante do Senhor, diante daquele que podia fazer o que quisesse. E em vez de Pedro desfrutar da presença do Senhor, ele foi ficar olhando para os lados e afundou. Mas quando a gente pensa numa situação dessa, que a gente começa a afundar nos problemas, a gente reclama e murmura, achando que o Senhor está muito distante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele está a 1 braço de distância de você.
A mão dele está próxima da sua. Então você não precisa gritar. Clamar é uma coisa, gritar é outra. Clama. A palavra fala que clama e eu responderei. Me chama e eu vou ouvir. Isso é importante. Diante de uma grande dificuldade, de um grande problema, lembra que o Senhor está a um braço de distância de você. Não precisa gritar. Ajoelha e pede para Ele: Senhor, me ajuda. Eu sei que o Senhor está próximo. Não me deixa passar por essa situação. Ele ouve. Tá bom? Obrigado. Fica com Deus.